Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos concluir aqui agora esse estudo inicial de introdução à força. Lembrando que nós já vimos aí, né? O que é a força? Nós já vimos, né, como que se mede a força, o que significa aquele Newton. Nós já vimos que temos forças de campo, forças de contato. Nós vimos que a força é uma grandeza vetorial. Para caracterizar ela, a gente precisa, né, dar o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Nós já havíamos estudado sobre a força peso, que é aquela força que puxa os corpos para o centro da Terra, né? Peso me assusta, galera. Para representar a força peso, nós vamos colocar sempre um vetorzinho na vertical, puxando esse corpo para o centro da Terra. Então, sempre que você for representar a força peso, que é uma força de campo, depende lá da aceleração da gravidade do planeta. Você vai colocar um vetorzinho na vertical, puxando para o centro da Terra, puxando para baixo. Sempre peso vai ser representado, olha, vocês viram que todas as setinhas são iguais? Para representar a força peso, sempre a gente vai ter essa forcinha aí na vertical, puxando para baixo. Nós estudamos sobre a força normal. Normal vem daquele ângulo de 90 graus lá da matemática, né? Formado entre retas normais. E a força normal, ela é uma força de contato. Sempre que você for desenhar a força normal no objeto, lembre-se de desenhar ela formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Sempre que você for desenhar a sua força normal, ela tem que formar um ângulo de 90 graus aqui com a minha superfície. Força peso é fixo, sempre na vertical para baixo. Força normal, você vai desenhar esse vetorzinho aí, formando um ângulo de 90 graus com a sua superfície, e o sentido da setinha, olha, vai ser sempre para dentro do seu objeto, onde você quer representar a força que está atuando. Nós já havíamos estudado também a força de tração, que é aquela força produzida em cabos, em fios, né? Uma força de contato. Sempre que a gente for representar ela vai ter sempre a mesma direção do fio, sempre a mesma direção do fio, né? No mesmo jeitinho que tiver o fio, a gente vai representar ela. E o sentido vai ser no sentido com que esse fio aí tá puxando o objeto. Olha, esse fio tá puxando o meu objeto para cima, por isso que o meu sentido é aqui. Então, na força de tração, para você colocar a sua direção e o seu sentido, você vai olhar sempre para onde o fio está puxando o seu objeto. Olha aqui, o fio está puxando o meu objeto para cima. Então, essa é a força de tração. Nós temos a força elástica. A força elástica está presente em corpos que têm a capacidade de se deformar, né, com facilidade, como as molas, os elásticos. Para representar essa força elástica, você vai representar ela sempre no sentido de equilíbrio aí da sua mola. Se a sua mola for uma mola na horizontal, a força vai estar na horizontal. Professora, para onde vai essa força aqui? A mão comprimiu a mola? Qual a força que a mola vai fazer? A força para voltar ao normal. A mão esticou a mola? Qual a força que a mola vai fazer? Vai puxar para voltar ao normal. Então, olha, aqui a nossa direção, mola deitada, horizontal. Mas se ela puxa, se ela empurra a sua mão para esse lado direito, para a direita. Se ela puxa, né, a sua mão, sempre vai puxar a sua mão para essa situação de equilíbrio. O lado esquerdo, sentido para a esquerda. A gente pode ter também a mola aí na vertical. Se eu tenho uma mola na vertical, olha, o repouso dela é desse jeito. Eu estiquei essa mola, o que ela faz? O que essa mola faz? Ela puxa minha mão para cima. Então, o sentido da minha força aqui, para cima. Esse a gente também já tinha visto nas nossas aulas online. Bom, nós vamos ver agora a força de atrito. A força de atrito é a força que a superfície faz contrária ao deslocamento. A força de atrito, gente, é a força aqui que a superfície lisa ou rugosa vai fazer no meu objeto, dificultando ou facilitando o deslocamento desse objeto, olha.
Então, a força de atrito é a força dessa superfície, que a superfície vai fazer contrária ao deslocamento do meu objeto. Observem que aqui, olha, para esse homem puxar essa caixa, se o meu chão estiver liso, molhado, a caixa vai deslizar com mais facilidade. Se ele estiver puxando essa caixa no cimento grosso ou lá no asfalto, vai ser mais difícil para ele puxar essa caixa. Então, é disso que a gente está falando. O tipo de superfície aqui, ela vai influenciar nessa força de atrito. A força de atrito é uma força de contato entre esse objeto e a superfície. Então, ela é contrária ao deslocamento. O atrito é uma força que se opõe ao movimento quando uma superfície desliza sobre a outra. A gente pode ter aqui o atrito que ajuda no movimento e o atrito que prejudica o movimento, né? Isso aqui, basicamente, vai acrescentar pouca coisa no nosso conteúdo, mas vamos falar um pouco disso. Então, o atrito é a força que a gente tem aqui entre a caixa e a superfície. Se a força de atrito aqui for muito grande, vai ser muito difícil deslocar essa caixinha. Por isso que ele vai se opor ao movimento aqui. O movimento que eu estou falando é dessa caixinha. Se a força de atrito aqui for pequena, vai ser muito fácil movimentar essa caixinha. E aí ele, né, não vai se opor tanto esse movimento aqui. Então, por que eu coloquei aqui para vocês que ele é uma força que se opõe ao movimento quando uma superfície desliza sobre a outra? Para eu puxar essa caixa, quanto menor o atrito, por exemplo, se eu jogar um sabão em pozinho lá no chão, perfeito, vou diminuir o atrito dessa caixa com a superfície. E aí vai ficar mais fácil a sua locomoção. Se eu tiver uma superfície aqui como cimento grosso ou asfalto, o atrito vai ser maior e o deslocamento dessa caixa vai ser mais difícil. Então, é a força que a superfície faz contrária ao deslocamento. No entanto, em alguns casos, esse atrito pode ser favorável ao movimento. Por que favorável? Bom, se você quer caminhar e caminha no asfalto, é melhor que você caminhar no chão molhado, numa pista de gelo. Por quê? Porque lá no asfalto, o atrito entre o asfalto e o seu pé é maior do que lá na pista de gelo. E aí ele ajuda no movimento do seu corpo. Então, quando eu digo aqui contrário ao deslocamento, gente, não é contrário ao movimento. O atrito ele pode ser contrário ao deslocamento, quando um objeto desloca sobre o outro. E ele pode ser favorável ao movimento, quando um corpo ele está se movimentando sobre o outro. Por exemplo, nas pistas de corrida, quanto maior o atrito entre o pneu e o asfalto, melhor é, gente. Melhor vai ser aí para esse carro conseguir se movimentar. Por isso que a gente tem diferentes pneus para as diferentes pistas. Pneus que são mais usados na propriedade rural, porque ali vai ter um atrito maior. Pneus que podem ser usados em pistas de corrida ou em pistas molhadas. Por quê? Porque aí a gente vai analisar o tipo do pneu e a superfície. E de acordo com essa superfície, a gente vai estar mudando o tipo de borracha do nosso pneu. Por que que quando o pneu fica muito velho, a gente tem que trocar? Porque quando o pneu fica muito velho, né, muito usado, diminui muito o atrito com o asfalto e aí fica difícil do carro se movimentar. Então, olha, em algumas situações ele vai se opor ao movimento, mas ele é bastante útil. Ele é útil, por exemplo, lá no futebol. Por que que as chuteiras, elas têm esses bicozinhos aqui? Para aumentar o atrito entre o tênis e o campo. E assim os nossos jogadores não escorregarem tanto, principalmente no dia que estiver chovendo, né, gente? Então, olha lá, o nosso atrito ele vai ser útil. Quanto maior for o atrito entre a chuteira e o campo, menor vai ser o risco do meu jogador escorregar. Ele vai ser útil lá na corrida de Fórmula 1 também. Por quê? Quanto maior for o atrito, mais estabilidade ele vai dar para o movimento desse carro. A superfície dos pneus lá é bem rugosa, o que resulta numa certa resistência ao movimento. Quando chove, a água torna a superfície da estrada escorregadia,
os pneus perdem um pouco de aderência. Então, é necessário substituí-los por pneus que tenham sulcos mais profundos, para aumentar essa aderência, para aumentar esse atrito com a estrada. O atrito também é útil, por exemplo, lá, quando você vai riscar o seu fósforo. Se a superfície estiver lisa, você vai ficar riscando e não vai sair o foguinho. Se a superfície estiver rugosa, tiver muito atrito, vai facilitar para esse fósforo acender. Na corrida de Fórmula 1, a gente quer aumentar o atrito para aumentar a estabilidade do carrinho no chão. Lá no campo de futebol, né, a chuteira tem esses bicos aqui, ó, esses negocinhos aqui no solado dela, para aumentar o atrito com o chão e impedir do jogador ficar escorregando, né? Bom, então o atrito, gente, ele pode ser um atrito estático, quando um corpo está parado e eu vou me empurrar, deslocar esse corpo sobre o outro corpo. Ou ele pode ser um atrito de movimento, quando um corpo está se movimentando. Por exemplo, quando um corpo desliza sobre o outro, no caso dos patins, no caso aqui de quando nós caminhamos, ou quando um corpo ele está se movimentando, como as rodas, né, sobre o outro. Professora, onde está o atrito? O atrito ele está sempre, olha, no contato do corpo com a superfície. Se o meu corpo tiver, aí a gente pode ter, né, o corpo em repouso ou o corpo em movimento. A gente pode ter o atrito do corpo que está em repouso e o atrito do corpo que está em movimento. A fórmula do corpo, aqui da minha força de atrito, é a fórmula do FUM. O que significa esse FUM? F de força de atrito. Esse Mi aqui que a gente tem, né? Aliás, esse Uzinho aqui, que significa micro pra gente, significa o coeficiente do atrito. É a possibilidade, é algo que vem de cada superfície. Cada superfície vai ter um valorzinho de coeficiente de atrito lá. E esse valor geralmente é dado, é lógico que vai ser dado no enunciado para vocês. E esse N corresponde à força normal do corpo. Então, a gente, para achar a força de atrito, nós vamos precisar desse Uzinho, que corresponde ao coeficiente de cada corpo. Cada objeto vai ter um coeficiente de atrito, vezes a força normal do corpo ali. Da força normal, que é aquela que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Bom, aqui a gente tem um resuminho. Lembrando assim, como que eu vou desenhar a força de atrito no objeto? Eu vou desenhar essa força de atrito sempre aqui indicando o atrito, né? A força que vai ocorrer entre a minha superfície e que vai ser contrária ao movimento desse corpo. Então, olha, se o meu corpo está movimentando para esse lado, a força de atrito puxa ele para trás. Força de atrito sempre vai puxar o seu corpo para trás. Pode ser contrária ao movimento ou pode ser a favor do movimento. Mas, quando eu for representar a minha força de atrito, eu vou representar ela sempre contrária ao movimento. Essa força de atrito, ela pode ser obtida para encontrar o valor dela através do coeficiente de atrito aqui, que vai ser dado, é próprio de cada material, vai ser dado pelo exercício para vocês. Esse coeficiente de atrito vezes o valorzinho da minha força normal. Força normal é aquela força que existe entre a interação do corpo com a superfície, que a gente viu lá no exemplo 2. Bom, então, um corpo ele pode estar sujeito a várias forças. Por exemplo, aqui a gente tem um corpo que está sujeito à força peso, puxando ele para baixo. A gente tem um corpo que está sujeito à força normal, empurrando ele para cima. E a gente ainda tem um corpo que está sujeito à força de atrito. Então, um corpo ele pode estar sujeito, gente, a várias forças. Olha, esse corpo está sujeito à força peso, à força normal, à força de atrito. Como que ele vai fazer para ele fazer um movimento? Como que eu vou falar sobre o desenvolvimento dele? Eu preciso, se um corpo está sob a ação de várias forças, eu preciso determinar a força resultante desse corpo. A partir da força resultante desse corpo, eu vou dizer para onde esse corpo vai se movimentar. Então, olha, um corpo ele pode estar sob a ação de vários, 2, 3, 4, 5 forças diferentes. Pode.
Como que eu vou saber como vai ser o movimento desse corpo? Para eu saber falar do movimento desse corpo, eu preciso encontrar a força resultante. O que é a força resultante, professora? É o resultado de todas essas interações. Olha, aqui dá um exemplo para a gente, a força peso, puxando ele para o centro. A força normal, que é aquela que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, empurrando ele para cima. A força de atrito se opondo ao movimento, a força que empurra esse corpo para se mover. Esse corpo vai sair do lugar, professora? Não sei. Se o resultante dessa força for nula, se quando eu somar essas 4 forças, eu encontrar a força igual a 0, esse corpo não vai se movimentar. Se eu encontrar força diferente de 0, esse corpo vai se movimentar. Então, olha, é necessário que você saiba calcular a força resultante. Quando a gente tiver um conjunto de forças, é necessário que nós saibamos calcular a força resultante. Para nós encontrarmos, o que é essa força resultante, professora? É a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Essa força resultante é a soma de todas as outras forças. Só que quando a gente vai fazer a soma da força, a gente tem que lembrar que ela é uma grandeza vetorial. Então, não basta eu só juntar os números lá tudo e dar um só, não. A gente precisa fazer uma soma vetorial. E aí eu coloquei aqui 4 situações de soma vetorial para vocês. Então, a força resultante, ela, né, pode ser pensada como uma força que substitui todas as outras. A força resultante é o resultado da ação de todas as forças no corpo. Qual é o resultado que o meu corpo vai sentir quando todas essas forças estiverem atuando sobre ele? E aí ela vai realizar um movimento. Bom, se a força resultante, eu falei ali agorinha, for nula, se quando a gente somar todas as forças tivermos o valor de 0, esse corpo não vai se movimentar, ele está em repouso. Se quando a gente somar todas as forças, ela for diferente de 0, esse corpo vai realizar um movimento. Bom, quando a resultante, então, das forças não é nula, a gente tem aí que esse corpo ganha aceleração, ele vai realizar um movimento acelerado. Lembrando que se a força for 0, ele pode estar, parado ou em movimento uniforme, sem aceleração. Se a força resultante for diferente de 0, esse corpo vai estar acelerado. Bom, para determinar a força resultante, em caso em que forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Como assim? Olha, eu quero puxar uma caixa, eu achei ela muito pesada. Eu fui lá e chamei o coleguinha para puxar essa força comigo, né, para me ajudar. Quando eu faço isso, meninos, eu tive aqui um probleminha na minha bateria, por isso que eu parei um pouco aqui, né? Então, vamos continuar. Então, olha, quando eu tenho forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido, por exemplo, quando eu quero puxar um carro, eu vou lá e peço alguém para me ajudar. Se nós dois vamos empurrar no mesmo sentido, eu tenho a força 1, a força 2. Essas forças, elas vão se ajudar, elas vão se somar. Então, se eu tenho forças que atuam no mesmo sentido em um objeto, a força resultante vai ser a soma dessas duas forças. Se eu tiver 5 forças, professoras, atuando no mesmo sentido, a gente soma todas e encontra a força resultante. Então, o sentido dessa força resultante, ele vai ser o mesmo sentido dessas aqui, que estão atuando nesse corpo. E o resultado, o valor dessa força resultante, olha, vai ser a soma das duas forças. Então, sempre que as forças atuarem na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos ter forças que se ajudam, que serão somadas. Por exemplo, lá, se eu estou, olha aqui, o corpinho cinza está puxando um objeto, o corpinho rosa também está puxando um objeto. Os dois corpos estão se ajudando. Se eles estão se ajudando, a força resultante que esse corpo aqui vai sentir, a força resultante que está atuando nesse corpo, é o somatório dessas duas forças. Vai ser na mesma direção e no mesmo sentido que esses aqui estão fazendo.
Bom, e se eu tiver forças que atuam em corpos, né, no mesmo corpo, mas em sentidos opostos? Por exemplo, no meu cabo de guerra. Eu puxo para um lado, você puxa para o outro. Eu puxo para um lado, você puxa para o outro. Essas forças estão se ajudando? Não, professora. Se eu estou puxando para um lado e você está puxando para o outro, se nós estamos fazendo um cabo de guerra, vai ganhar quem for mais forte, vai ganhar quem tiver maior intensidade. Então, olha, bem parecido com a anterior. Só que na anterior a gente tinha assim: eu puxo o objeto, você vai lá e me ajuda a puxar. Nossas duas forças estão somando. Aqui a gente tem assim: eu puxo esse objeto para um lado, você puxa esse objeto para o outro lado. Se essas forças estão em sentidos opostos, olha, a gente vai, para encontrar a força resultante, a gente vai fazer a diferença entre essas forças. Como elas estão em sentidos diferentes, para eu encontrar a força resultante, eu vou fazer a diferença entre essas forças. E aí, ganha quem, professora? Ganha quem for mais forte. Então, a força resultante, nesse caso, a gente vai fazer F1 menos F2. O resultado que eu obter pode ser negativo, professora? Jamais. Esse resultado nunca vai ser negativo. Esse resultado, ele pode ser na direção desse F2, direção e sentido desse F2, ou na direção e sentido nesse F1. Professora, aqui quem vai ganhar? Olha, o tamanho do meu vetorzinho F2, o tamanho do meu vetorzinho F1. Quem vai ganhar? O F1. Então, a força resultante aqui, ela tem mesmo sentido que o meu F1, porque ele é a força de maior intensidade. Então, se a gente tiver forças atuando em sentidos opostos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, como no cabo de guerra, a gente vai fazer uma diferença entre essas forças. E a maior força, ela vai determinar para mim o sentido. O sentido será determinado pela força maior. É só você pensar, ó, lá estamos fazendo um cabo de guerra. O corpinho rosa e o corpinho cinza estão um cabo de guerra, cada um puxa a bolinha para um lado. Quem vai ganhar, professora? O mais forte. Nesse caso, essa bolinha ela vai se deslocar no sentido desse corpinho cinza. Por quê? Porque a força aí está dizendo que é maior. Bom, eu ainda posso ter o caso em que as forças são perpendiculares, onde eu puxo na horizontal, você puxa na vertical. Eu puxo para cá e você puxa para cima. Eu puxo para a direita, você puxa para cima. Eu puxo para a esquerda, você puxa para cima ou para baixo. Quando as forças estão atuando na vertical, nós vamos ter a formação aqui, ó, de um ângulo de 90 graus. E aí, a força resultante, o movimento que vai acontecer com esse corpinho aqui, ele é para a gente a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí, a intensidade da força resultante, no caso de forças perpendiculares, quando eu puxo na horizontal e você puxa na vertical, a intensidade aqui, o valor dessa força resultante, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser igual a força 1 ao quadrado mais o quadrado da força 2. E aí, resolvendo, a gente encontra a força resultante. Professora, no caso dessa caixinha aqui, olha, a gente tem essa força puxando ela para cá, a gente tem essa força aqui empurrando ela para baixo, não é assim? Como que vai ser o movimento dessa força? Você vai aqui, ó, você vai projetar essa força aqui embaixo, você vai projetar essa força aqui em cima. E aí você vai unir o ponto de encontro das duas. Nesse caso dessa caixinha, essa força resultante vai ser para cá. O movimento dessa caixinha vai ser na diagonal ou angular, se ele vai se movimentar para a direita e para baixo, sentido dela para a direita e para baixo. Então, para você determinar a direção e o sentido de um corpo, quando as forças que atuam sobre ele são forças perpendiculares, são essas forças que formam um ângulo de 90 graus, como uma que puxa para a horizontal e puxa para a vertical, você vai precisar fazer o desenho aí dessas forças, a projeção. Professora, de onde veio isso aqui? Essa força aqui, ó, essa força está empurrando esse corpo para cá.
Eu pus ela aqui. Essa força aqui está empurrando esse corpo para baixo. Eu pus ela aqui. O encontro das duas forças eu uni. O movimento desse corpo é indicado por essa setinha. Bom, então a gente precisa, essa regrinha que eu mostrei para vocês aqui é a regra do polígono. Como assim? Olha, o movimento da minha caixinha. Eu peguei essas duas forças aqui e pus elas para se encontrarem. O encontro dessas duas forças caracteriza o movimento. Essa caixinha vai ter um deslocamento aqui nesse caso, para a direita e para baixo. Eu ainda posso ter um caso em que as forças não estão somando, não estão sendo somadas, ou seja, eu não estou puxando um objeto e você me ajudando. Eu ainda posso ter o caso onde você não está puxando para um lado e eu estou puxando para o outro, nós não estamos fazendo cabo de guerra para vencer o mais forte. Eu ainda posso falar também que pode ser que o caso não seja quando eu puxo para cá e você puxa para cima, e aí a gente viu que rasga-se na diagonal, né? O movimento vai ser na diagonal. Eu posso ter o caso em que o meu ângulo formado entre essas forças não é de 90 graus. E aí, nesse caso, a gente precisa aplicar a regra do cosseno. A minha força resultante, ela vai ser igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo. É quase igual lá na matemática. Lá na matemática eu sei que tem a lei dos cossenos, que vocês usam isso aqui. Aqui, a nossa lei do cosseno, ela é um pouquinho diferente, porque aqui o nosso sinal é positivo. Mas se eu quero encontrar a força resultante e o meu ângulo não é de 0 graus, quando as forças estão lá, olha, na mesma direção, a F1 e a F2 é na mesma direção e no mesmo sentido. Vou somar. Se a minha força resultante, bom, uma força está para um lado, a outra força está para o outro lado. Eu vou subtrair e ganhar maior. Se as minhas forças aqui não estão formando um ângulo de 90 graus para eu aplicar Pitágoras, se elas formam um ângulo diferente de 90 graus, e aí, olha, vai ser aqui o nosso movimento, nós vamos ter que aplicar a lei dos cossenos, que me diz que essa força resultante ao quadrado vai ser igual à força 1 ao quadrado, valor da força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo. E aí, se eu quero definir para onde vai ser o movimento desse corpo, eu vou usar a mesma coisa, olha. Eu vou projetar a força F1 aqui, eu vou projetar essa força F2, olha, ficou bem clarinho. Não sei se deu para vocês verem. Aqui. E aí, o encontro dessas duas forças, eu vou unir no encontro dessas duas forças. E aí, nesse encontro aqui, a gente vai ter o deslocamento do meu objeto. Professora, muito difícil. Não é tão fácil, mas eu acho que com os exemplos, através dos exemplos que nós vamos fazer, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer exemplos, unindo lá aquele conceito de força-peso, força normal, força de tração, força de atrito e força elástica. Nós vamos aplicar aqueles 5 conceitos e nós vamos usar essa força resultante. Ou seja, eu vou ter um corpinho que está sujeito a esse monte de força aqui. Força peso, força normal, força de atrito, força não sei o quê. A gente vai ter todas essas forças atuando sobre um corpo. E a gente vai encontrar a força resultante. Qual vai ser o resultado da influência de todas essas forças? O que nós mais vamos usar são esses 3 casos. Quando as forças, olha, eu estou puxando um objeto, você vai lá e me ajuda a puxar. Forças na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos somá-las. A força resultante vai ser a soma dessas duas forças, com a mesma direção e com o mesmo sentido. Se eu faço a força para um lado, você faz a força para o outro lado, olha, a gente tem mesma direção e sentidos contrários. Vai ganhar quem? Vai ganhar aquele que for maior. A gente vai fazer a diferença entre as duas forças. E aquela força que for maior vai determinar o sentido do meu deslocamento. É só nessa 2 aqui você pensar lá no seu cabo de guerra. Eu puxo a corda para um lado, eu puxo a corda para o outro. Aquele que tem maior força vai deslocar a corda para o lado dele.
E se eu tiver forças em direções perpendiculares, eu vou puxar. Se você fizer o teste aí na sua casa, pegar uma folha do seu caderno, quadradinha, alguém puxar ela para cima e você puxar ela para baixo, se você puxar e tiver força suficiente, você vai rasgar essa folha sua, ó. Você vai rasgar ela na diagonal, né? Então, forças com direções perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, eu puxo na horizontal, você puxa na vertical, nós vamos determinar ela lá através do teorema de Pitágoras. Aqui ele já simplificou para a gente, olha. Força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. E aí eu posso tirar a raiz quadrada de todo mundo para achar o resultado. Essa vai ser a mais usada, tá? Então, olha, forças que atuam na mesma direção, a gente vai somar, a força resultante vai ser o somatório delas. Essa força resultante tem mesma direção e mesmo sentido que elas. Forças que atuam na vertical, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. E o movimento, olha, observe que tem essas linhas tracejadas. Essa forcinha aqui, eu coloquei ela aqui. Esse vetor forcinha, eu coloquei ele aqui. E aí eu liguei, ó, o ponto de encontro deles dois. Vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Por isso que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Força resultante, hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Ou aqui, como já está o resultado, né? Porque como está tudo ao quadrado, depois eu vou tirar a raiz. Ou eu ainda posso aplicar a lei dos cossenos. Sempre que esse ângulo for diferente de 0, 180 ou 90 graus, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Força resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Como lá está tudo ao quadrado, a gente pode vir tirar a raiz. Bom, então olha aqui, por exemplo. Eu tenho reação aqui, 80 newton como força normal, 80 newton como força-peso. Esse 80 com esse 80, um puxa para cima com 80, outro puxa para baixo com 80, resultado dessas duas é 0. Mas eu ainda tenho força normal do menino. Força do menino, 60 newton. Força do atrito, 60 newton. 60 newton empurrando, 60 newton puxando para cá, olha. Fazendo um cabinho de guerra aqui, 60 newton para cá, 60 newton para cá. Quem vai ganhar? Uai, as forças são do mesmo valor, ninguém ganha. Resultante aqui é nula. Esse corpo vai permanecer em repouso, não tem aceleração. E assim a gente vai fazer para todos. Pus alguns exemplos aqui, mas vou estar deixando para fazer os exemplos na sala de aula para vocês. Meninos, então, olha, espero que vocês tenham paciência de assistir o vídeo. Tchau, tchau para vocês e até mais na nossa aula, onde nós iremos fazer exemplos e eu irei fazer o resuminho do conteúdo no quadro. Então, nossa próxima aula de quarta-feira, resuminho de tudo isso que eu falei aqui no quadro e exemplos, tá? Beijos.